Na semana passada nós começamos a falar sobre o primeiro item dessa oração, que é a invocação, que tratou de uma maneira peculiar a respeito dessa invocação. Pai nosso que estais nos céus. Mostramos como que a igreja, então, ao se dirigir a Deus, ela se dirige a Ele como Pai. Nós sabemos que o Senhor, que o nosso Deus é o Altíssimo, sabemos que Ele é o Todo-Poderoso, sabemos que Ele é soberano, sabemos que Ele é transcendente, sabemos de tantas grandezas e atributos do Eterno, mas sabemos também pela palavra de Deus que é esse Deus que é Altíssimo, que é Criador, aquele de quem diz a Bíblia que ninguém jamais viu e nem é capaz de ver, Ele é o nosso Pai celestial. O Pai que não somente nos recebeu por adoção, nesse sentido que nós aqui conhecemos na língua portuguesa, como alguém que adota uma criança, ainda que ela não seja participante da sua vida e natureza, mas sabemos que Deus não somente nos recebeu, mas Ele nos gerou. Nós fomos gerados filhos de Deus. Por isso que lá no livro de João, Evangelho, capítulo 1, versículos 11, 12 e 13, declara que o Senhor Jesus veio para os seus, referindo-se ao povo judeu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Diga para o seu irmão que está à sua direita ou esquerda, aqueles que receberam a Cristo, mas os irmãos estão muito desanimados, né? Diga, aqueles que receberam a Cristo, que creram no seu nome, receberam o poder. Receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Então diga, eu recebi o poder que me fez filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. E portanto eu posso olhar ao Pai, posso me dirigir a Deus. Nós podemos nos dirigir a Deus dizendo, Pai nosso que estais no céu. Não somente se diz no texto que Ele é Pai, mas diz que Ele é o nosso Pai. Porque não é apenas o meu Pai, mas também é o seu Pai, é o Pai legítimo de todos quantos creem em Jesus. Sendo Jesus o Filho primogênito, o primeiro que é participante da vida, da natureza, a vida indissolúvel de Deus, a vida eterna, a vida divina. E agora, nós, uma vez regenerados, com a mesma vida divina que habita o Filho primogênito, conforme está em Hebreus capítulo 2, ou Romanos capítulo 8, nós agora somos uma grande família, nós somos todos irmãos legítimos, porque somos participantes do mesmo espírito de filiação que dentro de nós clama Abba Pai, levando em conta, sobretudo, que Jesus é então o nosso irmão mais velho. Amém? Amém? Os irmãos entendem isso? Que Jesus Cristo é o nosso irmão? Você tem um irmão, que é o seu irmão mais velho, o cabeça da nova criação, o líder da família de Deus, o cabeça da igreja, que como está em Hebreus capítulo 2, sendo ele o nosso irmão, ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Eu sei que muitas vezes, alguns de nós se envergonham de chamar um irmão de irmão. Temos vergonha de falar que somos irmão daquela pessoa ou daquele outro. Mas Jesus, sem pecado, sem mácula, sem ruga, santo, sem defeito, não se envergonha de nos chamar irmãos. Jesus olha para mim, o Alexandre, e ele não tem vergonha de mim. Ele diz, o Alexandre é meu irmão,
Porque foi gerado o Filho de Deus. Ele pode olhar para cada um de nós aqui, ou para cada um servo de Deus, verdadeiramente crente e regenerado, onde quer que esteja, independentemente de rótulos denominacionais, independentemente do tempo e do espaço, e ele diz, é meu irmão, porque é filho de Deus, nós somos então a família de Deus. Somos a família de Deus. E esta família, conforme está em Romanos no capítulo 14, essa família de Deus, que é a somatória de todos aqueles que nasceram de Deus, é também o reino de Deus. A partir do momento, meu amado irmão, minha amada irmã, em que você creu no nome de Jesus Cristo, atente para isso. A partir do momento que você recebeu a Cristo, que a fé entrou no seu coração, que você nasceu de novo, que você foi unido a Cristo, foi feito filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, nossos irmãos, a partir deste momento, você agora integra o reino de Deus, porque aqueles que nasceram de Deus entraram para o reino de Deus, como Jesus falou para Nicodemos, que se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Então, se você nasceu de novo, você entrou para o reino de Deus, e a partir de então, agora, nós somos o povo de Deus. Diga assim, eu sou filho de Deus. Diga, eu sou reino de Deus. Diga, eu sou parte do povo de Deus. E, portanto, agora, os interesses de Deus são os nossos interesses. Eu sei, queridos, que nós vivemos num tempo em que o conceito de família tem sido perdido, ou muitas das propriedades do que seja uma família tem sido perdido ou suplantado por outros valores. Eu sei que o individualismo é uma marca do tempo presente. Isso faz parte de uma degradação da humanidade. Mas esse individualismo que é prevalecente nas famílias dos últimos dias, ou desses dias em que vivemos, não pode jamais fazer parte da família de Deus. A igreja, enquanto família de Deus, precisa estar unida de alma, de coração, de vontades e, sobretudo e consequentemente, de interesses. A partir do momento que você integra o reino de Deus, faz parte da família de Deus, é filho de Deus, é reino de Deus, então agora os interesses de Deus serão e são os nossos interesses. Razão porque a oração do Pai Nosso é chamada a oração do reino. Porque quando nós falamos em oração, muitas vezes, e infelizmente, nós sempre pensamos em nos ajoelhar em um dado lugar, em uma dada hora, e então nos dirigirmos a Deus com um tanto de pedidos, muitas vezes lícitos, mas pedidos que traduzem tão somente a minha vontade, os meus desejos e as minhas necessidades. Eu sei, e eu tenho repetido isso, que Deus, o Pai Celestial, Ele cuida de nós. Ele cuida de cada um de nós com um zelo tremendo. Ele sabe de tudo quanto precisamos. Às vezes passamos por dificuldade, como é comum a todos. O próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas o Senhor cuida, assim como Ele cuida dos lírios e dos pardais, Ele também cuida de nós. E que é lícito que nós coloquemos diante dEle as nossas ansiedades, as nossas petições. É lícito e nós podemos fazer e devemos fazer isso. Entretanto, nós não podemos perder de vista que numa ocasião, quando os discípulos de Cristo falaram assim, olha Jesus, ensina-nos a orar. Jesus falou, olha, quando vocês orarem, presta atenção nisso, quando vocês orarem, vocês deverão orar assim. 2 pontos. Ou seja, Jesus nos ensina a orar. Então você não pode falar que você não sabe orar, porque Jesus te ensinou a orar, Ele nos ensinou a orar, dando ali quais são os pontos mais importantes que devem nortear as nossas orações. E então,
as 3 primeiras súplicas da oração do Pai Nosso, que são: santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Essas 3 primeiras súplicas dizem respeito a interesses eternos. Ou seja, a partir do momento que você agora faz parte do reino de Deus, você deve orar a oração do reino. Isso porque agora você possui um profundo interesse pelo reino de Deus, pela causa de Deus, pelos propósitos de Deus, pela obra de Deus. Quantos aqui têm no coração esse desejo de se unir a Deus em oração pelos seus propósitos? Digam amém. Orar, antes de tudo, não é pedir algo. Porque, será que eu deveria ir a Deus orando por Ele? Vocês já pararam para pensar um pouco que Jesus nos ensina a orar, em certo sentido, por Deus? Ou seja, que isso pode soar como uma grande heresia. Alguém diria: pastor, você está ficando maluco? Quer dizer que agora eu vou orar por Deus? Orar para Ele? Por Ele? Veja que a primeira súplica diz: Pai nosso que estais nos céus, eu me aproximo de Ti nesta noite ou neste momento, para Te suplicar, para Te pedir, para rogar, que o Teu nome seja santificado. Eu sei que a maioria, quase que esmagadora, se bem que eu poderia falar que eu nunca vi tal interpretação como esta que daremos agora à noite. Confesso, diante dos irmãos. Porque as pessoas, ao se dirigir a essa oração, o que eles pensam? Que falar que santificado seja o teu nome não seria uma súplica, não seria um pedido. Eles pensam que seria uma exaltação, como quem dissesse: Senhor, Tu és santo. Mas os irmãos vão convir comigo, e aqueles que têm um certo conhecimento da língua, deverão concordar que uma coisa é você falar: Senhor, o Teu nome é santo, Tu és santo. E outra coisa é falar: Senhor, santificado seja. Esse verbo, neste modo como estar aqui, indica um desejo do coração. Aquele que ora: Senhor, que o Teu nome seja santificado, é como que diz: Senhor, o meu desejo, a minha oração, a minha súplica é que o Teu nome, enfim e por fim, seja santificado. Eu não estou declarando que o nome dele é santo, estou dizendo o que eu desejo, o que há dentro do meu coração. É por isso que eu estou afirmando continuamente nesta mensagem que orar é, sobretudo, se unir a Deus pelos seus propósitos. Não é necessariamente que você esteja orando, dizendo: Senhor, eu oro por Ti, eu oro pela Tua vida. Não é nada disso. Vai falar: Senhor, eu conheço, eu entendo pela Tua palavra que Tu tens interesses eternos, e esses interesses são muito maiores do que os meus interesses pessoais. Quantos aqui têm interesses pessoais? Levanta a mão. Pode levantar. Todos nós temos interesses pessoais. Quando você se levanta pela manhã e vai atrás de um serviço, ou se dirige ao seu serviço, você está em busca de algum interesse, lícito e mais do que natural, que é o pão de cada dia. Nós temos que ter interesses. Aqueles que não têm interesse algum, vivem uma vida sem rumo, de casa em casa fofocando da vida alheia. Porque se todos estiverem trabalhando, não terão tempo para falar mal dos outros, teoricamente falando. Mas é certo que então, esta oração nos ensina o seguinte: primeiramente, devemos nós, cidadãos do reino, filhos do Pai Celestial, irmãos de Jesus Cristo, devemos nós nos unir a Deus pelos seus interesses. E das 3 primeiras súplicas, as 3 sendo elas interesses eternos e interesses divinos, a primeira delas é: Pai, que o Teu nome seja santificado. E aqui nós nos deparamos agora com uma questão muito grande, porque embora muitos ignorem a profundidade que possui esta oração,
Mas nós sabemos que quando Jesus, ele colocou cada uma das 6 petições do Pai Nosso, cada uma das 6 súplicas, porque todo o Pai Nosso é constituído de uma invocação e 6 súplicas. Cada uma dessas súplicas se apoia no fundamento de uma verdade da Escritura. Então, talvez seja simples você ler: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Agora a grande questão é: sobre que verdade está alicerçada esta súplica? Por que que Deus, ou Jesus, na sua encarnação, nos ensina a orar pela santificação do nome de Deus? Você já parou para pensar nisso? Por que que a igreja deveria, ao longo da sua história, de tempo em tempo, a cada ano, em cada lugar, Jesus disse: olha, o povo do reino, os cidadãos do reino, a minha igreja, ao longo da sua história, onde quer que ela esteja, precisa clamar, dizendo: Pai, que o teu nome seja santificado. Qual a razão disso? Devemos entender, primariamente, que a palavra santificar, no grego, é uma palavra que traduz pelo menos 3 coisas: santificar como reconhecer, santificar como separar e santificar enquanto purificar. Se você pegar um léxico da língua grega e ali você pegar a exata palavra, ali em Mateus capítulo 6, da oração do Pai Nosso, quando diz santificado, que é uma variação da palavra santo, hagio, em grego, você verificará que essa palavra significa reconhecer, separar e purificar. Ora, estaria a oração do Pai Nosso dizendo que o nome de Deus deve ser reconhecido? Que o nome de Deus deve ser separado? Que o nome de Deus deve ser purificado? Eu diria, sim, é verdade. E talvez você não entenda. Não, pastor, mas você não pode afirmar isso, porque quem é que vai duvidar do nome de Deus? E por que deveríamos separar o nome de Deus? Separá-lo de quê? Ou purificá-lo de quê? É por isso que essa história, né, ou pelo menos essa verdade, ela se remonta ao passado distante, à eternidade passada. Somente se você voltar o seu olhar para a eternidade passada, quando tudo começou, é que você vai entender a razão desta oração tão maravilhosa, tão preciosa. A oração do Pai Nosso, esse primeiro rogo, esse primeiro clamor, essa primeira súplica: santificado seja o teu nome, só tem a sua compreensão exata se nós voltarmos lá na criação inicial, quando Deus criou os céus e a terra, quando Deus criou a primeira de suas criaturas, que foi Lúcifer. Nós temos aí o texto de Ezequiel, capítulo 28, e mesmo Isaías, capítulo 14, e ainda outras porções espalhadas ao longo da Escritura, que nos fala dessa história remota. Não ignore isso, meu irmão. Eu sei que os crentes de hoje, eles são mesmo assim, tanto pragmáticos, né? Eles querem saber o que pode acontecer agora. Eles querem alguma coisa agora. Seja uma bênção agora, seja um arrepio agora, seja uma língua agora, seja um milagre agora, seja um emprego agora, seja qualquer coisa agora. Eu sei que o agora é importante, mas nós não podemos privilegiar o agora em detrimento de toda a história. Até porque o seu momento agora depende de uma compreensão e de um situar-se de cada servo de Deus na história, tendo a compreensão: por que você está aqui? Para que você está aqui? Para onde você está indo? E aí você vai ter que olhar a história, né, mais longa, mediante a Bíblia, para compreender tudo isso. Então vamos pensar um pouco e vamos reconsiderar, vamos refletir, vamos repensar a queda de Lúcifer. Deus, tendo criado todas as coisas, diz a Bíblia que ele criou anjos, arcanjos, querubins, serafins. E Deus criou então, muito provavelmente, a primeira de todas as suas criaturas, um ser que, pelo menos na Bíblia de língua
latina, que é a Vulgata, chama-o de Lúcifer. Na sua Bíblia você não vai encontrar essa expressão, Lúcifer, porque a sua Bíblia é em língua portuguesa. Mas se você pegar a Vulgata, lá você encontrará, sobretudo no texto de Isaías capítulo 14, versículo 12, o que na sua Bíblia encontra-se estrela da manhã, lá é Lúcifer. Então, esse ser, como está em Ezequiel capítulo 28, era um ser perfeito. Era o sinete da perfeição. Era o selo da perfeição. Quisesse ver perfeição no âmbito das criaturas, era Lúcifer. Ele era um governador. Ele foi um grande príncipe de Deus. Um dos primeiros príncipes e, portanto, aquele em cujas mãos foi entregue o poder, foi entregue o reino, foi entregue o domínio. Mas é certo que nós que já temos uma visão mais ampla da verdade, esse domínio, esse poder e esse reino lhe foi entregue temporariamente. Ele talvez não entendesse isso. Porque de acordo com a economia de Deus, tudo foi criado em Cristo. Tudo foi criado por Cristo. E tudo foi criado para Cristo. Ora, se tudo foi criado para Cristo, inclusive Lúcifer, então a história não podia se esgotar lá no passado, quando Lúcifer tinha nas mãos o poder e o domínio e as honras de príncipe. É certo que a história deveria caminhar para aquele grande dia que é chamado na Bíblia de dispensação da plenitude dos tempos, quando então Jesus, o grande príncipe, cabeça da nova criação, o novo homem, iria ou irá receber toda a honra, todo o poder, toda a glória, todo o louvor, o reino, momento no qual todo joelho há de se dobrar diante dele e toda língua deverá confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas Lúcifer não entendia isso. De modo que quando, nós não sabemos explicar como foi, nem exatamente quando aconteceu, mas num dado momento, e a Bíblia nesse particular, ela se silencia, então nós estamos aqui conjecturando a partir daquilo, ou de tudo que a Bíblia nos fala, Lúcifer ele começa a considerar que Deus haveria de criar uma outra criatura, e essa sim é que seria a imagem, seria a semelhança de Deus. É aí que no seu coração começa a surgir, porque se a Bíblia diz que ele é o pai da mentira, então é gerado nele, então nasce nele o germe do pecado e o germe da rebelião. E diz a Bíblia então, que agora Lúcifer começa a ficar incomodado. Queridos, essa mensagem, ela é muito pertinente. Tanto esta, quanto a última mensagem que é livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, porque trata com o pecado capital, trata com o pecado principal, que certamente é o que gera todos os demais pecados, que é o pecado da rebelião. Eu não sei quantos dos irmãos têm noção exata da dimensão e do perigo que é isso. Eu não sei se vocês estão claros disso. Talvez, teoricamente, os irmãos estejam claros, porque nós já pregamos muito, ensinamos muito, e até existem bons livros que tratam do assunto. Mas o problema é que a rebelião, ela nunca se apresenta como rebelião. O grande problema é que a rebelião, ela se apresenta numa capa de santidade. Quando você ouve um rebelde falar, tendo como modelo maior Lúcifer, logo você fica tendencioso a apoiá-lo, porque o seu falar, ele vem com dissimulação. Nós podemos mencionar a exemplo Datã, Coré e Abirão, porque, no meu ponto de vista, que argumento? Que argumento? Eles queriam ter a mesma proporção de poder, de autoridade, de serviço, de acessibilidade a Deus que Arão. Eles tinham inveja de Arão, porque Deus deu a Arão o sacerdócio.
Ora, Deus entregou, havia outros sacerdotes, havia Moisés, havia profetas, havia muita gente usada por Deus, mas Deus entregou a Arão. Conforme está no livro de Hebreus, Arão foi constituído por Deus, nenhum outro havia sido constituído como foi Arão. Mas aqueles três, Datã, Coré e Abirão, que estão lá no livro de Números, capítulo 16, eles tinham inveja. E ao invés então de eles reconhecerem-se invejosos e profanos e pecadores e falarem assim, olha, pensa numa pessoa invejosa, sou eu. Pensa numa pessoa ruim, sou eu. Eu morro de inveja desse sacerdote Arão. Tenho raiva dele. Não. Como foi que ele disse? Ou que eles disseram? Conversando, Datã, Coré e Abirão, falando assim, olha, eu fico pensando comigo aqui, por que que somente Arão, ou a casa de Arão, exerce tais ofícios? Isso é porque Deus deu para eles. E aí vem o grande argumento sutil, dissimulado. Mas me responda uma coisa, toda a congregação é ou não é santa? Hã? Toda ela é santa. Então, se toda ela é santa, por que privilégios? Não tinha pensado nisso. A rebelião, ela vem no nome de uma santidade. Toda a congregação é santa. Hoje em dia, isso se oculta por detrás do grande argumento que a igreja é o corpo de Cristo. Não sei quantos de vocês sabem, mas há uma linha, uma tendência, um movimento crescente no Brasil de igrejas nas casas. Já ouviram falar? Igrejas nas casas. Tem livros escritos, pessoas grandes escrevendo. Eles são contrários a qualquer autoridade eclesiástica. Qualquer autoridade. Qual o grande argumento? Somos o corpo de Cristo. Mas é verdade que nós somos o corpo. Quem disse que nós não somos o corpo de Cristo? Agora, porque somos o corpo de Cristo, não há na igreja, conforme os ensinamentos de Paulo, sobretudo, não há governo, não há autoridades estabelecidas por Deus, autoridades representativas. Não há direção, não há presbitério, não há presbíteros, não há bispos, não há governo na igreja. Mas veja que o grande disfarce e a grande, como eu poderia colocar assim, o grande argumento não, nós somos todos membros do corpo. E, portanto, Jesus é o nosso pastor. E assim, eles estão colocando em descrédito a própria estrutura da igreja, segundo é revelado, ou é revelada a estrutura aqui no Novo Testamento. Então você vai ter que decidir se você quer seguir a Cristo segundo a Bíblia, ou se você quer seguir a Cristo segundo os seus conceitos. Bem, se é segundo os seus conceitos, então você poderá criar qualquer que seja a teoria e ir em frente. Lá na frente, depois, você conversa com Jesus. Mas se você elege a Bíblia como sendo a sua bússola, aquela que te dirige, que te ensina, que estabelece, que determina, sendo a fonte única e última da verdade, então você deverá abrir mão e se submeter ao ensinamento claro das Escrituras. Lúcifer começou, como diz Ezequiel, na multiplicação do seu comércio. E a palavra comércio é exatamente comércio. Quem trabalha em comércio, ou já trabalhou em comércio, sabe que o comércio é um campo muito propício para as críticas, para a mentira, para o engano. Por quê? Porque para você se dar bem nesse comércio, nessa troca, nessa compra e venda, digamos assim, você vai ter que desfazer do produto alheio, porque o produto bom é o seu. E você então vai ter que falar mal do outro, ainda que o outro seja bom. Mas se você falar assim para o seu cliente, olha, o meu não é tão bom não, mas o do fulano é bom, ele vai comprar o seu? Então você fala assim, o do fulano lá não é bom não, quebra rápido, não vale nada,
é produto do tráfico, e eu ouvi dizer que o fulano não paga imposto, ele vai ser preso a qualquer momento. Agora, o meu é bom, o meu é legítimo, o meu não, o meu dou garantia. Então, o maligno, não mais Lúcifer, agora, uma vez caído, ele, na multiplicação do seu comércio, ele começa uma obra suja. Uma obra suja, perversa, maligna. E quando eu falo isso, eu me emociono, porque esse é o ponto fundamental da compreensão do cumprimento final do propósito de Deus. O maligno começou a difamar o Altíssimo. O nome de Deus foi colocado em dúvida, em descrédito, foi profanado, foi vituperado, foi maculado. Imagine agora que tem um ser lá no céu, conversando nos cantos, porque a rebelião sempre se dá com conversas nos cantos, nunca pública. O rebelde não chega diante dos céus todo, ou da igreja, e fala assim: pessoal, quero uma reunião pública com todos. Ele nunca diz isso, o rebelde. Ele fica falando para um baixinho, fala para outro baixinho, aí marca uma reunião, né? Ali com 2 ou 3 pessoas, para tratar de um assunto que seria, teoricamente, do interesse de todos. Mas não, fica aquele cochicho. E vai lá, fala com Miguel, fala com Gabriel, fala com tanto El que tinha lá, dizendo: olha, veja bem, pensa comigo, por que Deus, só Ele se assenta no trono? Por que tudo é o domínio dEle? Por que tudo é para Ele? Por que Ele tem que ser o centro? Afinal, nós também não somos gloriosos. Afinal, Ele é bom ou Ele não é bom? Ele quer o nosso bem ou não quer o nosso bem? Ele diz que é amor. Ele diz que é benignidade. Ele fala de mansidão. Mas se você bem observar, você vai ver que ele é tirano, que ele é mau, egoísta. E aí começou a difundir no céu palavras que foram maculando o nome. Pastor, mas como é que o nome pode ser maculado? Muito simples. Imagine só que você tenha uma grande consideração por uma pessoa. Pense numa pessoa que você tem uma grande consideração, que você ama, que você admira, que você respeita. Pensaram? Pensaram ou não? Tem alguém por quem vocês têm essa consideração? Pensa numa pessoa. Aí então alguém chega para você e começa a semear coisas na sua cabeça contra aquela pessoa por quem você tinha tanta admiração, amizade, amor, carinho, respeito. E aí vai semeando e daqui a pouco ele começa a modificar o seu pensamento, de sorte que agora aquela pessoa, ela começa a perder aquilo que outrora ela tinha. É assim que acontece? É assim? Daqui a pouco você olha para aquela pessoa e fala assim: cabra, quer dizer que é assim então, né? Ou seja, o nome daquela pessoa, porque o nome representa a pessoa. Está aqui a irmã Márcia. Se eu falar Márcia, eu falei o nome. Quem é que atende? É a pessoa. Quem é que vem? É a pessoa. Então o nome é a pessoa. De sorte que agora os céus olharam para o Todo-Poderoso, Eterno, com outros olhos. Não posso dizer os céus na sua totalidade, mas pelo menos, como diz a Bíblia, 1/3 das criaturas angelicais olharam para Deus e ficaram assim: meu Deus, meu Deus, não é possível que... E aí agora a imagem, o nome, o caráter de Deus foi maculado. Deus podia fazer uma obra assim, ó. Eu vou tocar a mente desses anjos e eles não mais pensarão isso de mim. Não poderia. Deus tem esse poder, mudar a mente. Mas Ele não faz. É isso que é precioso em Deus, né?
Alguns nos acusam de pregar que a predestinação como sendo que nós fôssemos um tanto de robôs. Mas essa calúnia é muito caluniosa. Porque não é possível. Estamos aqui dizendo a cada dia que Deus não entra, não invade. Deus trabalha com a revelação de si mesmo no tempo. De sorte que quantos tiverem tal revelação, rendem-se a Deus, por reconhecimento. E olha que eu vou dizer algo para os irmãos. Não somente os salvos terão revelação de Deus. Todo o universo terá a revelação de Deus. Não no sentido para a salvação, mas quando diz a Bíblia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, quer dizer que o universo viu, conheceu e provou que Ele é. Por isso que eles não vão dizer que Jesus é o Senhor, eles vão confessar. Ele é o Senhor. Ele é. Vão confessar. Mas no início, o nome de Deus foi imaculado. Uma terça parte dos seres criados nos céus se voltaram contra Deus. Eu sei que os demais anjos não caíram. Paulo diz a Timóteo, chamando-os de anjos eleitos, porque certamente não caíram, porque de acordo com a economia de Deus, eles não podiam cair. Deus os preservou de cair, do contrário, todos teriam caído. Mas Deus os guardou, os protegeu, e por todos os efeitos, ficou o dito pelo não dito. Deus expulsa Satanás, ele não pode mais permanecer, ele eventualmente podia até adentrar a glória, como aconteceu no livro de Jó, mas não podia permanecer habitando os céus. É expulso, e aí ficou uma grande interrogação. Quem está certo afinal? Lúcifer estava certo? Deus está certo? Ficou aquela coisa mal explicada, mal resolvida. É lógico que Deus não simplesmente deixou as coisas como estavam, mas é porque o propósito de Deus era que fosse dessa maneira, para que Deus se revelasse ao longo da história, até o ponto em que o seu nome será vindicado, o seu nome será separado, purificado, totalmente, de qualquer mancha, de qualquer dúvida, em cumprimento final ao clamor do povo de Deus ao longo de todas as eras. Santificado seja o teu nome. De sorte que os muitos mundos criados por Deus passaram a contemplar aquela situação, aguardando um desfecho. Um desfecho. E eu tenho esperança que tudo na vida terá um desfecho. Abre-se aqui um parêntese. O tribunal de Cristo será o grande dia. Irmãos, o quanto que eu almejo por esse dia. Porque vai ser um dia clarificador. Tudo virá às claras. As dúvidas acabarão. Quem está certo, quem está errado, quem está mentindo, quem está dissimulando, vai acabar. Jesus vai abrir os livros, os corações. Ficaremos nus diante dele. As verdades do coração, os propósitos do coração, as intenções do coração, tudo será julgado meticulosamente. Que coisa boa. Eu almejo por esse dia. Porque a gente vive numa confusão tão grande. Nós somos acusados de tantas coisas e nós não podemos fazer nada para provar nada. Porque ninguém prova, porque cada cabeça é um mundo.
Não é assim? Mas naquele dia, tudo será transparente. Fecha-se o parêntese. O universo aguardava por um desfecho dessa história, dessa acusação, dessa maculação, dessa profanação do nome de Deus. Agora há o império das trevas de um lado, há o reino de Deus do outro, e o maligno, inconformado com o que fez, começa agora uma multiplicação de deuses. Primeiro ele se faz Deus a si mesmo, porque ele quer ser como Deus. Ele disse: eu exaltarei o meu trono e me assentarei na extremidade norte do universo. Como que dissesse: tudo bem que ele governe, mas eu também governo. Tudo bem que ele seja adorado, mas eu também serei adorado. E aí começa uma reivindicação da parte do maligno, querendo que todos o adorem, todos se prostrem diante dele, que o declare Deus. E achando pouco, ele começa a multiplicar deuses. Ele faz o homem pensar que pode ser igual a Deus. Lá no Éden, quando disse, né, serás como Deus é. Ele não disse serás como Deus no entendimento, mas ele queria semear no homem um desejo de igualdade com Deus. E agora os homens contaminados também ajudam a multiplicar os deuses, quando faz de um sapo, de uma galinha, de uma vaca, de um réptil, ou de si mesmo, ou de um outro homem, deuses. De maneira que quando hoje você olha, tem pessoas que andam na rua com a camiseta escrito assim, olha, Jesus Cristo, Buda, Maomé, fulano de tal, Beltrano, Ciclano, como se Jesus fosse um entre tantos. Isso é profanar o nome de Deus. De sorte que o nome de Deus, Yahvé, Antigo Testamento, ou Jesus Cristo, Novo Testamento, tem sido vituperado, zombado, escarnecido, banalizado, tem sido colocado entre outros nomes, para que o nome de Deus não seja singular, não seja único. Irmãos, o nome de Deus é único, porque Deus é único. Nada pode ser comparado a Deus. Nada pode tirar a centralidade de Deus. Razão porque nas igrejas evangélicas o maligno tem colocado um tanto de troço na igreja. É vela, candelabro, chofá, quipá, óleo, sal grosso, água benta. Por que um tanto de troço dentro da igreja? Para que vocês, as pessoas crentes cristãs, possam falar: Jesus é bom, ele salva, ele cura, mas o óleo também é bom, salva e cura. O sal, a vela, Jesus é luz, mas a vela ilumina. Jesus é a água viva, mas a água benta também resolve. A arca do concerto. Ou seja, é a proliferação de deuses. Então, o povo de Deus, ao longo das eras, deve, ao ver tudo isso, sofrer. Você tem que sofrer. Profundamente. Seu coração não se entristece, tem um problema. Você tem que se revoltar no seu espírito, no seu coração, o que vai fazer com que você clame: Pai Santo, que o teu nome seja, por fim, santificado, separado, purificado de qualquer dúvida, de qualquer acusação que algum dia já foi feita contra o teu nome. Por isso que a Bíblia diz que nos céus, as 4 criaturas viventes, aí a Bíblia usa uma palavra temporal para falar o que acontece no atemporal, que é os céus. Mas se lá não tem dia e noite, por que que nos é dito que eles dia e noite clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso? Para que você que está no tempo compreenda
que eles incansavelmente e incessantemente ao redor do trono está orando, clamando, vindicando e declarando que Deus é santo, que o nome de Deus é santo. Muitos não sabem, não querem, não aceitam, não se dobram, mas diante da majestade nos céus, incessantemente eles não param. Está lá bem claro, dia e noite declarando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu não sei a velocidade com que eles falam isso, mas estão declarando: santo, santo, santo é. Ele é santo. Foi profanado o seu nome, mas ele é santo. Mas como está profanado na história, agora ao longo da história, todos aqueles que creem em Deus e que o conhecem, todos sabem, os que creram e que o conhecem, sabem que ele não é o que o diabo diz que ele é. Quantos aqui acreditam no diabo? Você não acredita no diabo? No diabo? Ele falou que Deus é injusto, você acredita nisso? Ele disse que Deus é tirano, você acredita nisso? Isso foi rebelião. Ele disse que Deus não vale nada, você acredita nisso? Ele disse que ele é mau, perverso, você acredita nisso? Quantos creem em Deus? Acreditam. Então você tem que se unir ao clamor das eras. Santo, santo, santo é o Senhor. Aquele que era, que é e que há de vir. Assim aconteceu com Enos, ou pelo menos por ocasião do nascimento de Enos, diz a Bíblia em Gênesis 4, 26. A partir do nascimento de Enos, aqueles ali que conheceram a Deus e creram em Deus e entenderam a vontade de Deus naquele tempo, diz a Bíblia, eles começaram a invocar o quê? O nome. Olha só, se pode invocar o nome de Deus aqueles que creem no seu nome. Aqueles que creem, que sabem que Deus é verdadeiro e mentiroso, todos os homens, ou melhor, que todas as criaturas sejam mentirosas e somente Deus verdadeiro. Depois de Enos, você encontra Abraão, que ali, chamado por Deus, ele creu em Deus, conheceu a Deus, a revelação o alcançou. Diz a Bíblia que ele erigiu um altar a Deus e invocou o seu nome. Posteriormente, quando Deus constitui a nação de Israel, Deus falou assim: olha, eu escolho Jerusalém. Jerusalém é a cidade, é o território, no qual eu farei habitar o meu nome. E Deus então ordenou que se construísse naquela cidade o templo, para que ali fosse honrado, para que ali fosse glorificado, manifestado o nome de Deus. Todo o universo, todas as nações deveriam olhar e ver ali, em Jerusalém, o nome de Deus. Santificado, exaltado, glorificado, bendito. Mas qual foi o resultado? Os inimigos de Deus foram lá, por causa dos pecados do próprio povo de Israel, destruiu a cidade, destruiu o templo, levou o povo de Deus cativo, de modo que o nome de Deus foi o quê? Vituperado, foi envergonhado. Lembram-se da oração de Daniel? Daniel estava num cativeiro babilônico, 70 anos depois do cativeiro. Daniel lê as profecias de Jeremias e ele entende, pelas profecias, que o tempo do cativeiro, de duração do cativeiro, havia completado.
Aí ele vai orar a Deus. E quando ele ora, ele não ora: Senhor, me tira daqui, tira minha família daqui, tira meus filhos daqui, a minha nora, a minha sogra, o meu pai, nos salva, a minha mãe, tem misericórdia de nós. Não é assim que ele ora, não. Como é que ele ora? Ele fala: Senhor, restaura-nos. Pastor, mas é a mesma coisa. Com outras palavras, calma. Leva-nos de volta. Restaura a cidade. Restaura o templo. Não por nossa causa. Não. Porque a nós cabe o ficar vermelho de tanta vergonha. Senhor, mas é porque é o teu nome que está sendo vituperado. Porque quando os gentios ouvem falar que nós, o teu povo, estamos aqui presos, cativos, escravos, e que a tua cidade está em ruínas, Senhor, não é o meu nome que eles falam, não é Daniel, não, isso aí, é o povo do eterno, é o teu nome que é vituperado, é o teu nome que é envergonhado, é o teu nome que é blasfemado. Então, por amor de ti mesmo, por amor à tua vontade, por amor ao teu nome, restaura-nos. Ao longo da história, homens orando, preocupados com o nome de Deus. Quando veio Jesus, diz a Bíblia que o Pai deu ao Filho o seu nome. João capítulo 17, versículo 11. O nome, o teu nome que tu me deste. O nome Jesus é o nome do Pai. Jesus quer dizer Yahvé, salva. Portanto, no nome Jesus, está lá na raiz, na base, o nome, o tetragrama, o nome impronunciável de Deus está ali. E portanto, quando Deus dá ao seu Filho encarnado o seu nome, tinha Jesus agora o papel de quê? De glorificar o nome do Pai. A vida de Cristo, o ministério de Cristo, o andar de Cristo, o falar de Cristo, toda a sua obra, sobretudo na morte e na ressurreição, era para glorificar, para vindicar o nome de Deus, porque Ele, Jesus, é a expressão exata do ser de Deus. Por isso que o diabo queria tanto que Jesus pecasse, queria tanto que ele errasse, que pelo menos ele desistisse de tudo, para que ele tivesse um argumento para falar contra o nome que Jesus carregava nos ombros, que era o nome do Pai, era o nome de Deus. Entretanto, Jesus, ele cumpriu cabalmente a sua obra, glorificando o nome do Pai em tudo o que ele fez. A igreja primitiva passou então a orar o nome do Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, e passou a pregar e a divulgar e a difundir o nome de Deus. E hoje estamos aqui nós, quase que na ponta, como uma continuidade de todos os que na história creram em Deus, o conheceram, tiveram a sua revelação. Eu quero saber de você, individualmente. Não é do casal, não. É da esposa, ou do marido, do pai, ou da mãe, ou do filho. Você individualmente. Eu te pergunto, você já se uniu a esse clamor? A essa vindicação? Teoricamente, sim, todos se uniram. Teoricamente, todos se uniram. Mas na sua vida, no seu viver, o quanto você está preocupado, o quanto isso te consome. Você anseia por esse dia? Você deseja por esse dia em que o nome de Deus será plenamente vindicado, justificado, santificado? Tem um texto da Escritura que eu tenho que ler com vocês, porque é maravilhoso. Romanos capítulo 3, versículo 4. Tem uma pessoa que se diz irmão, pode até ser o caso que seja, né?
mas que certamente não está claro a respeito de muita coisa, que tem usado do seu tempo, do seu trabalho, para fazer críticas severas ao nosso ministério, sobretudo à minha pessoa. E dentre algumas coisas de que ele nos acusa, esta é uma delas. Essa que nós vamos ler agora. Amém? Eu não tenho medo de falar isso. A verdade sempre será a verdade, independentemente de qualquer coisa. Né? E algumas coisas eu confesso que eu gostaria que não fosse dessa maneira, para evitar transtornos, mas eu não posso modificar aquilo que está escrito. Romanos capítulo 3, versículo 4 diz assim: de maneira nenhuma. Vamos ler o versículo 3, né? E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Resposta no versículo 4: de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. E eu tenho declarado a partir desse texto que Deus será justificado. Muitos certamente não entendem a dimensão dessa afirmação, porque não conseguiram ver em que momento essa oração, esse termo, essa expressão, essa verdade se situa. Veja que a pergunta é: Deus, ele se torna infiel? Nós estamos pensando, estamos aqui refletindo, falando de acusações que fizeram contra Deus, profanando o seu nome. Concordam comigo? Deus poderia simplesmente resolver isso de várias maneiras. Ele poderia apagar da consciência de todo o universo tais acusações, e o universo o viria sempre como majestoso, santo, puro, altíssimo, justíssimo e tudo maisíssimo. Ele poderia matar, destruir a todos os seus acusadores. Isso talvez eu faria, se eu fosse ele. Mataria tudo. Só quero os santos. E aí ninguém ousaria se rebelar contra mim, com medo de morrer. Mas isso é coisa do homem. Isso é coisa da carne. Mas Deus, ele tem um outro caminho. Quando nós afirmamos que Deus será justificado, não é que ele é pecador. Eu quero dizer que chegará um momento em que o nome de Deus será reconhecido, Deus será reconhecido, será aplaudido, será aclamado, ovacionado como sendo o justo, o santo. Quando toda mancha da consciência do universo for purificada. E como é que Deus faz isso ou fará isso? Deus decidiu entrar na história. Que coisa mais linda. O Deus tem um plano. Ele falou o seguinte: olha, depois que eu for acusado de tudo, eu me farei um homem, e eu vou entrar na história, e eu vou lutar, e eu vou batalhar para santificar, para resgatar, para redimir o meu nome. O nome de Deus será, enfim, santificado. Momento no qual ele será justificado, o universo verá que é tudo mentira o que falaram a respeito dele. Ele se faz homem, entra na história para lutar contra o diabo. Mas como a queda no coração sempre considera que a maneira de vencer é destruindo, e é matando, e é golpeando, no coração de Deus existe uma lei oposta a essa. A maneira de vencer é perdendo. Quando Jesus falou o seguinte: se alguém ama a sua vida, perdê-la-á. Mas se alguém perder a sua vida, ganhá-la-á. A maneira de ganhar é perdendo. E portanto ele entrou na terra, e vocês sabem muito bem da história, o que o maligno fez com Jesus. Por meio de homens maus e perversos, humilhou, cuspiu, insultou, xingou, blasfemou
E como testifica o profeta Isaías, profeticamente falando, ele, como um cordeiro mudo, não abriu a sua boca. Ele recebeu todas as calúnias, todas, em silêncio. Quando abriu a sua boca, não foi para murmurar, não foi para reclamar, não foi para amaldiçoar, mas foi para declarar: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Essa foi a maneira como o Senhor usou para vencer a todos os seus inimigos. Neste momento, o universo contemplava Deus em Cristo. E porque Deus não reagia como se pensa que deveria reagir, foi demonstrado e testificado a todo o universo que Deus é verdadeiramente amor. E Satanás foi revelado e foi mostrado como sendo mau e perverso. Mas a história não acabou na cruz. Ela continua com a igreja, porque a igreja era um mistério. É um período de mistério em que deve acontecer para que Deus consuma a sua obra. Mas chegará um dia, que é o dia do juízo, em que Deus, em Cristo, há de julgar a tudo e a todos. Os anjos serão julgados. Os homens, pequenos e grandes, mortos e vivos, serão julgados. Você será julgado. Os demônios serão julgados. Nesse julgamento, e embora muitos, em razão da economia de Deus, mas imagine que esse grande julgamento geral, do modo como estamos agora aprendendo e refletindo e pensando, será o momento então, em que quando Jesus julgar e efetuar cada uma das sentenças na base de toda a história, de toda a revelação de si mesmo, nesse momento, todo homem, você pode até entender, todas as criaturas serão tidas por mentirosas. Tudo que o diabo diz, ele é mentiroso. E o homem, e eu também, você também. Quantas vezes você não julgou que Deus fosse injusto com você? Quantas vezes você, na sua certeza, na sua segurança, você não achava que Deus não deveria agir daquele modo, mas tinha que ser de outro? Não é assim que nós somos? Ou não? E essa semana eu li um poema de Manuel Bandeira, em que ele falava a um amigo, dizendo o seguinte: estou com raiva de Deus. Aí no seu poema ele dizia: porque eu não concordo o modo como Deus fez em relação ao texto, supostamente, a mulher daquele homem. Deixa o pensamento para lá, deixa o texto para lá. Mas o homem é assim. Morre alguém e nós achamos que Deus não deveria permitir. Não é assim? Nós achamos, não, Deus tinha que levar aquele, não esse. Porque esse é o seu egoísmo. O do outro pode, porque o outro é o egoísmo de outro, é problema do outro. Mas o meu não. Aí morre minha mãe. Aí, gente, tanta mãe para morrer. Aí morrer logo a minha. Quer dizer que as dos outros podem morrer. A minha não pode. Está vendo? Aí nós achamos que Deus é injusto. Que Deus não, que Deus tal. Ah, pastor, eu sou inconformado com a injustiça. Por que que Deus deixa tanta gente passar fome na terra? E eu digo, é verdadeiro isso? Por que você não pega o seu salário e divide com o pobre que mora do lado da sua casa? Você está lá comendo na sua casa, arroz, feijão, carne, tudo mais, e está jogando fora, e o seu vizinho muitas vezes passando necessidade, e você dizendo que Deus é injusto porque tem gente passando fome. Mas é porque nós somos assim. Nós, seres humanos caídos, que ainda temos muito da queda em nós. Mas naquele dia, no dia do julgamento, todos serão tidos, ou
todas as concepções, os conceitos e as interpretações serão manifestadas como mentirosas. Porque à luz do seu grande julgamento, somente Deus, está aqui no texto, será tido por verdadeiro. Quando o apóstolo diz, como está escrito, ele faz menção aqui à oração de Davi do Salmo 51, que Davi diz assim para Deus, olha Senhor, lava-me com esopo e ficarei limpo. Perdoa-me do meu pecado e eu ficarei limpo. De modo que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, quando Deus julga, e o julgamento é uma manifestação, uma expressão, uma exposição do que é a verdade, dos fatos como de fato são, Deus se mostra e se revela verdadeiro naquilo que Ele é, e os homens se veem mentirosos. Então, naquele grande dia, todas as criaturas serão tidas e vistas por mentirosas nos seus conceitos e concepções a respeito de Deus, e então Deus será justificado em suas palavras, e ele vencerá, como diz o versículo 4, quando fores julgado. De maneira que o julgamento das criaturas, como uma expressão e manifestação da verdade, será o julgamento de Deus. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Olhe para mim por um momento. Não foi dito que Deus era tanta coisa ruim? Não foi dito? Ao longo da história? Como é que Deus resolverá isso? No dia em que a verdade virá à tona, no julgamento, todo o universo que outrora desconfiava de Deus, vai falar assim, Ele é justo, Ele é santo, Ele é amor, Ele é benignidade, Ele é misericórdia ou misericordioso, clemente, tudo de bom que a Bíblia afirma que Ele é, será declarado, será confessado por todo o universo. O diabo, Satanás, como é conhecido em muitas regiões, gramunhão, bicho ruim, qualquer nome que você quiser e pensar, ele mesmo, chifrudo, vai dizer naquele dia. Eu fico imaginando, sabe? Aquele dia, diante de todo o universo, o diabo vai olhar para todo mundo e vai dizer assim, eu preciso reconhecer e declarar que só Ele é o Senhor. Só Ele é Deus. Porque Ele é justo no falar, Ele é justo no julgar. E assim, efetivamente, teremos o cumprimento do clamor das eras. O nome de Deus será então reconhecido, separado e purificado de todo engano que algum dia já foi proferido contra ele, de maneira que o nome dele será santificado. E nós com ele diremos amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós aguardamos por esse dia. Olha esse texto aqui rapidamente do livro de Apocalipse, no capítulo 15. Estamos caminhando já para as últimas palavras desta mensagem. Capítulo 15 de Apocalipse, a partir do versículo 2, texto que foi lido agora há pouco, no início desta reunião. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo. E os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo:
o que eles diziam? Grandes. Diga comigo, eu falo, vocês repetem, tá? Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome? Eu pergunto para a igreja, quem não vai glorificar o nome dele? Todos vão glorificar, todos vão declarar, todos haverão de falar aquilo que ele é. Quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Diga para Deus, só tu, Senhor, és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. A adoração é fruto do reconhecimento. Não existe adoração sem um coração esclarecido a respeito do que ele é. Quem tem dúvida a respeito de Deus não pode adorá-lo. Por isso é dito, por isso todas as nações virão e adorarão. Por que que todos adorarão? Porque os atos de justiça foram manifestos. Porque só ele é santo. Porque ele julgou a tudo e a todos com justiça. Porque o seu nome foi santificado. De maneira que a igreja de Jesus Cristo, todos os filhos de Deus, que invocam a Deus como Pai, podem e devem orar dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome.